Alta performance! Estamos voltando então após uma semana sem as gravações do programa e eu me senti perdidinha sem estar aqui. Mas hoje retornamos então 10 estrelas, 1000 estrelas. Isso mesmo, hoje nós vamos abordar aqui um assunto que o meu coração já tá aqui, apertadinho, só para começar. Hoje nós estamos aqui com Marcelo Bertelli, isso mesmo. Ele vai nos trazer muitas chaves importantes para nossa alta performance através da constelação. Mas ele vai falar um pouquinho para a gente de toda a formação dele e como é que ele chegou aonde está hoje, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Marcelo, pode se apresentar para a gente, por favor? Muito obrigado pelo convite, Cíntia. É uma honra estar aqui e para a gente aprender junto, falarmos sobre esse tema que tem tomado uma proporção grande no nosso país, que é a constelação familiar. Então, eu sou Marcelo Bertelli, sou médico pediatra, tenho 58 anos, casado, e quando eu escolhi a pediatria, eu venho de uma formação muito tradicional, médico-técnica, e que é muito focada em como acolher queixas do corpo humano, trazidas pelos pais, ou pelas crianças, ou pelos cuidadores. E mesmo que a faculdade nos traga subsídios psíquicos para entender o ser humano, a gente ainda assim fica muito centrado no organismo, né, no corpo humano. E com o passar do tempo, eu fui percebendo em mim que eu ficava insatisfeito apenas com a forma tradicional de atender a pediatria. E aí eu comecei a seguir algumas formações técnicas. Eu fiz a minha especialização em gastroenterologia infantil, a qual eu trabalhei muitos anos. Depois eu fiz um estágio fora do país, trabalhei com imunologia infantil durante 1 ano. E quando eu retornei para o Brasil, muitas coisas aconteceram. Mudança de emprego, mudança de perspectiva de vida. E a partir daí eu comecei a entender que eu precisava ampliar um pouquinho a minha percepção sobre a criança e sobre as dinâmicas familiares. Durante a minha formação de pediatria, a gente tem uma parte que envolve psiquiatria infantil, comportamento infantil, a parte social, principalmente no que diz respeito a acompanhar crianças em crescimento nas escolas, mas eu sentia que não era suficiente. Eu queria algo a mais para entender um pouquinho de por que uma criança adoece muitas vezes, sem que eu tenha uma explicação somente técnico-científica. E aí eu comecei a fazer outras formações na minha vida que não são formações médicas, né? Então eu fui fazer a formação em terapia cognitivo-comportamental, comecei a formação em Reiki, né? Uma terapia energética milenar, que agora no Ocidente tomou conta assim, de uma grande quantidade de trabalhos, né? E fiz toda essa formação em Reiki, e aí eu comecei a formação em constelação familiar, e hoje eu terminei agora uma formação em práticas integrativas e complementares, a qual inclui a constelação, e o que eu estou me especializando hoje é em trauma sistêmico, do ponto de vista comportamental. Então, hoje eu trabalho de uma forma um pouco mais integrativa na pediatria, e isso tem me trazido muito mais percepção a respeito de um diagnóstico que vai um pouquinho além de só olhar o corpo físico. A gente tem hoje a possibilidade de olhar para alguém e entendê-lo psiquicamente, psicologicamente, psiquiatricamente, inconscientemente, na sua relação com a vida, a relação consigo mesmo. Então, hoje eu quero dizer que eu sou um pediatra integrativo,
mas não existe essa especialização como pediatria integrativa. É um conceito relativamente novo e dentro das chamadas PICs, que são as práticas integrativas complementares, eu poderia dizer que eu me tornei uma pessoa mais integrativa ao atender uma criança. E normalmente quando nós estamos em contato com as crianças, né, ela muitas vezes ainda não fala, não manifesta suas dores, né, e isso acaba nos deixando um pouco ansiosos e aflitos. A gente quer saber o que está acontecendo com ela, né, então eu acredito que o profissional da pediatria como tu, isso também deve ter te instigado muito a chegar a essa necessidade da integratividade, né? Bom, Marcelo, nós estávamos falando antes aqui e eu fiz uma viagem assim, né? Fiz muitas conexões já com informações que tu me trouxe. E nós falávamos então da nossa infância, a importância de muitas vezes podermos conhecer um pouquinho mais a história dos nossos pais, dos nossos avós, e aí vai, né? Eu tenho aqui algo que eu li e que me chamou muito a atenção, achei lindo, que diz assim: o nível de crescimento de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de verdade que ela consegue aceitar sobre si mesma sem fugir. E hoje nós nos deparamos com muitas situações que nós queremos fugir. E isso reflete no nosso corpo, no nosso intestino, muitas vezes aí que hoje a gente fala tanto, né? Marcelo, o que tu tem para nos trazer, né, dentro da constelação sobre esse fugir, esse medo que nos acorrenta? O que a constelação pode fazer para que nós possamos enfrentar isso? Ok. É uma pergunta muito importante e eu vou tentar te responder da melhor forma. Talvez eu transite no hoje, olhando um pouco para trás e tentando fazer uma leitura que possa ser adequada. Hoje nós vivemos muito um campo de verdade virtual, né? A gente tem todos os benefícios da internet, das redes sociais, mas cada vez mais a gente percebe também o quanto isso implica em que a gente realmente se desconecte da própria realidade, né? Nós estamos agora saindo um pouco melhores do que foi a pandemia do Covid, que nos fez nos conectar de uma forma muito intensa com o campo virtual. Notícias, vídeos, informações. A gente teve o lockdown, tivemos que ficar recolhidos, e toda vez que a gente precisa se recolher, que a gente precisa olhar um pouco para si, isso pode causar uma certa ansiedade na gente, porque às vezes parece mais fácil seguir a vida do jeito que ela está, seguir o ritmo que está, seguir a modernidade, seguir o que está em voga. E isso é uma forma de deixar que eu me conecte comigo, quem eu sou, o que eu gosto, quais as coisas que eu não gosto, o que é cobrado de mim socialmente. E a criança também passa por isso. Apesar de nos primeiros 6, 7 anos a criança receber muita ordem de comando, receber uma série de informações, receber o sim, receber o não, receber o correto, o que não é correto. Ela recebe uma estrutura, mas ela também vem com uma bagagem. A gente tem que lembrar que a criança, assim como disse um educador filósofo, a criança não é uma página em branco. A criança ela é um resultado que não é só orgânico, não é só genético de seus pais. Hoje, uma das áreas que tem sido melhor estudada e cada vez está sendo melhor compreendida é a chamada epigenética. Eu te confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade para contextualizar o que é isso, o que é perceber que a gente, além de ser um corpo físico, com uma bagagem de DNA, com tudo que a gente estuda em biologia celular, molecular e genética,
nós também trazemos informações psíquicas inconscientes. Nós trazemos registros inconscientes. Quem me ajudou muito nesse caminho, além de estudar o comportamento infantil, foi a constelação familiar. Quando eu me interessei pela constelação familiar, eu me interessei por uma questão pessoal. Eu estava passando por um grande conflito de mim para com a minha família. E durante muito tempo, assim como tu falasse essa frase que a gente precisa estar em verdade consigo, eu sei que eu, como ser humano, dizia, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, e na realidade não é que eles fossem o problema, é que eu não queria ver qual é o problema, que eu tinha. Então tu acaba encontrando justificativas várias para não perceber o que tem que ser percebido. Como a criança é um ser em construção, e ela ainda não tem esse discernimento, porque ela não tem uma capacidade psíquica completa, ela não tem maturidade neurológica definitiva, ela passa por uma série de conflitos em saber qual é o lugar dela na vida, como é que ela se relaciona com seu pai, com a sua mãe. E para mim, uma das formas que me ajudou muito foi a constelação familiar, em perceber em mim o quanto eu posso trazer de forma inconsciente dinâmicas que eram repetidas na minha família e que impediam uma série de situações para mim, ou até dinâmicas que facilitavam situações. Então, por exemplo, a minha família tem muitos médicos. Então, muitas pessoas diriam, filho de peixe, peixinho tem muito médico na família, um próximo médico. Mas o meu falecido pai era bancário, e foi um grande bancário. E a minha falecida mãe foi professora, e foi uma ótima professora. E eu estava comentando contigo antes que na minha juventude eu cheguei a pensar em ser professor, eu gostava da ideia de dar aula. O meu pai tentou até me fazer trabalhar no banco, e eu não consegui, não fechou. E quando eu disse para minha mãe, eu disse, eu acho que eu vou ser professor. E a minha mãe, com toda a sabedoria dela, diz, vai ser professor? Espera um pouquinho. E ela vai até o quarto e traz o contra-cheque dela. Isso há mais de 30 anos atrás. E ela diz, é isso aqui que tu vai ganhar. Então tu não pode ser professor. Tu não vai conseguir ter uma família, tu não vai conseguir te manter e sustentar uma família. Então quando eu lembro dessa história, e hoje eu vejo questões nacionais, estaduais, em relação ao magistério, eu penso que ela estava me ajudando a perceber o quanto a gente precisa olhar para trás para não repetir erros na frente. Então eu dei aula na Faculdade de Medicina aqui, dei aula na Faculdade de Medicina de Joaçaba, em Santa Catarina, mas realmente, se eu tivesse que olhar só o magistério, a gente sabe que tem inúmeras situações que até hoje não se resolvem. Então a constelação, ela traz uma percepção de como me relacionar com o presente, a partir da minha história ancestral, sabendo o que é importante para mim que eu identifique como uma força de vida ou como um impedimento da vida. E isso acontece desde a infância. Hoje, guardada a devida proporção, existem terapias e abordagens novas que eu ainda não conheço, mas que quando eu olho e vejo depoimentos, eu só posso dar uma opinião quando eu for fazer isso. Antes disso, eu só posso olhar. Então, por exemplo, existem psicólogos e terapeutas trabalhando hoje memórias intrauterinas. Isso é um campo muito delicado, porque até então eu já tinha uma certa dificuldade em entender como é que é uma lembrança, um registro inconsciente a partir de ancestrais que eu nem conheci. E eu tomo na minha vida e repito, sem saber o que aconteceu. E nós chamamos, uma das partes disso na constelação, são as lealdades invisíveis. Como é que a gente fica em ciclos de repetição sem saber do que aconteceu? Até que através dessa abordagem sistêmica isso se elucida. Então, a criança, ela precisa ser educada a se reconhecer. Eu vejo pais com todo o amor possível, querendo que seus filhos tenham tempo no futebol, tempo no balé, tempo no inglês, mas em realidade, muitas dessas crianças não querem fazer isso. Exato. Né? Querem fazer outras atividades, ou querem ficar com seus pais, que também, devido à vida que temos hoje, tem que trabalhar o dia inteiro. Eu venho de uma geração que praticamente não existia creche
né? Então a gente vai para a escola com 5, 6, 7 anos. E hoje uma mãe e um pai coloca seu filho na creche desde cedo por conta das suas atividades diárias. Então, como que fica esse vínculo entre esses pais que têm que trabalhar e estão fazendo o seu melhor, e essa criança que está recebendo o seu melhor porque esses pais não conseguem dar outra parte. Eles estão tentando pelo menos que alguém cuide. Então a gente olha com muito respeito para o passado e para o agora, para a gente poder estabelecer um novo caminho para o futuro desde agora. A pandemia, por exemplo, ela está agora se vendo mais, muito sofrimento psíquico para a criança. Sim. Nós tivemos recentemente aumento no diagnóstico de depressão infantil, aumento em tentativas de suicídio em criança, as automutilações, e isso tudo é muito difícil às vezes de abordar. Qual é o melhor caminho para abordar uma criança que tem esse sofrimento psíquico e transforma ele em agressão física? Às vezes é sim uma medicação, às vezes é psicoterapia, às vezes é uma terapia energética, um reiki, tem várias abordagens. O que eu penso sempre, Cíntia, assim, muito da informação de como o paciente se vê e precisa de ajuda está nele. O que significa, por exemplo, uma criança que tem 10 amidalites? No primeiro momento, para um médico tradicional, 10 amidalites, próprias da idade. Mas aí eu posso perguntar para a criança, como tu te sente cada vez que tu fica com dor de garganta? E ele diz, eu me sinto triste. Ok. Que momentos da tua vida te trouxeram tristeza? E aí ele traz, e daqui a pouco ele diz, olha, me dei conta de uma coisa agora, uma criança de 8 anos. O meu pai é caminhoneiro e toda vez que ele viaja eu tenho dor de garganta. Então o que ele pode estar demonstrando com isso? O quanto ele respeita o pai, mas o quanto ele sente a falta desse pai. E aí, para alguns terapeutas energéticos, eles vão dizer, o chakra laringeu, ao nível da região cervical, desenvolve uma doença orgânica. É só uma criança dizendo, pai, eu te quero. Pai, eu quero a tua presença. Como é que a gente começa a trabalhar? Mostrando para ele também o quanto é importante para o pai ir para sustentar a família, para manter a casa. Então, a tecnologia hoje, videochamadas, fala com o teu pai. Eu digo para os pais, tu está em tal lugar, na estrada, chama a tua família. E isso muitas vezes é só o que é necessário. É só saber que há uma segurança aonde o meu pai está. Porque a criança não sabe o que é estrada. Ela vê a estrada, mas até onde ela leva? Exato. Né? E ao mesmo tempo, o pai diz, eu estou seguro, fique tranquilo. E aí quando ele volta, os 2 meses que ele fica aqui, a criança não fica doente. Né? Então a gente acaba percebendo como as nossas emoções e as situações da vida influenciam no como a gente se relaciona com a vida. A gente tem uma forma hoje de lidar com a criança a partir de como ela se relaciona em casa, como ela se relaciona na escola, como é o contato dela com outras crianças, quando chega um irmão na família. Então tudo isso, no que eu trabalho hoje, a gente diz, é uma abordagem sistêmica. E aí ao ver a história dessa família e ver as dinâmicas que acontecem, eu pergunto para o pai, como foi a tua infância? Como foi a da mãe? Como foi essa separação de teu pai ou tua mãe? Então, para que eles percebam junto do terapeuta como é que o filho deles reage a uma história ancestral sem ter vivido ela. Porque muitas vezes nem nascido ele era. A epigenética, como eu estava comentando antes, ela vem de encontro com a busca por informações de como a gente reage e que gatilhos a gente tem inconsciente sem saber onde é que eles começaram, onde é que está a origem deles. Então, por exemplo, na década de 60 e 70, eles começaram a estudar nos Estados Unidos, um dos hospitais, pessoas que foram sobreviventes de campos de concentração e que desenvolveram um estado de desnutrição muito grave. E o objetivo de muitos estudos era ver como é que tinha ficado a capacidade nutricional dessas pessoas em voltar a absorver alimentos, nutrientes, depois de tanto tempo de privação de alimento. E hoje se vê
mutações genéticas na capacidade absortiva de alimentos em pessoas que passaram tempo de privação de fome excessiva. Ok, essa foi uma primeira parte. Só que ao longo do tempo de alguns estudos, eles foram percebendo situações nos filhos desses casais de comportamentos. Por exemplo, um casal sobrevive de campo de concentração e tem um filho. E esse filho subitamente, quando tem 1 ano de vida, 1 ano e meio, de madrugada ele grita, e é levado a vários especialistas e ninguém descobre o que ele tem, e se fazem várias abordagens, até que daqui a pouco, depois de 1 ano, isso desaparece, né? Ok. E ao olhar para a história desses pais, o pai lembra que quando ele estava num campo de concentração, por volta da 1 da manhã, ele também tinha episódios de grito e agitação. Muito correlato quando os vagões de trem chegavam no campo de concentração em que ele estava. E aos poucos isso foi melhorando conforme a guerra foi terminando. E quando terminou a guerra e ele sobreviveu, ele para de ter esses sintomas físicos, né? E o filho dele para 1 ano depois, quando naquela época termina a guerra. Então, isso é só para trazer uma ideia inicial do quanto nós chegamos na vida implicados em histórias ancestrais de muita conquista, mas também de muito sofrimento. Nós estávamos comentando antes sobre dinâmicas de pessoas que nós, nessa região de imigrantes italianos, passamos e sabemos da história dos nossos ancestrais, o quanto foi difícil para eles. Enxada, lavoura, isso. Quantos deixaram famílias lá, quantos perderam familiares nas viagens de navio, quantas deram à luz no navio, e o quanto isso faz parte da história hoje da descendência, de várias formas. Tu pode ter alguém que tem enjoo, alguém que tem dor de cabeça, e nem tudo vai estar só como causa orgânica, e sim o corpo físico manifesta algo psíquico também. Então a constelação familiar, ela nos ajuda a perceber, através de histórias familiares, de dinâmicas anteriores, como que eu estou seguindo na vida. Se eu estou seguindo, relacionando a minha vida com esse sofrimento e repetindo ciclos, ou entendendo que agora eu posso fazer diferente, respeitando o que aconteceu com eles, tendo muita compaixão por eles e pedindo força, tomando a força da vida. Quando a gente olha o princípio da constelação familiar, que todo mundo pergunta o que é constelação familiar. Não é uma resposta muito fácil, mas a constelação familiar, ela é tida como uma terapia breve, uma abordagem breve, num momento da tua vida, algo que tu quer olhar, que a gente não sabe o que é. Ela não é uma psicoterapia. A psicoterapia faz parte da psicologia. Isso tem que ser dito. O constelador familiar não faz psicoterapia. Apesar disso, eu trabalho com grupos de constelação e terapia individual, e as pessoas perguntam, posso participar toda semana? Pode. Quantas vezes você quiser participar, você pode. Mas, como eu estava te dizendo antes de começar o programa, nós não vamos constelar com frequência. Porque a gente entende que é preciso um tempo inconsciente para a tua mente dar conta do que acontece no movimento sistêmico. Por outro lado, respeitando as crenças de todas as pessoas, tendo ou não mais vidas, tendo vidas anteriores, eu vou fazer o que eu consigo, bem feito, sem pressa, em equilíbrio nesta vida. Eu não vou fazer tudo, não dá tempo de fazer tudo. E não tem que ser feito tudo. Algumas coisas serão para os próximos. Então, se nós olharmos para trás, coube aos nossos ancestrais nos dar suporte e força para que hoje viesse tanto recurso tecnológico. Nós temos avós e bisavós de pacientes que ainda têm dificuldade em lidar com o computador, com o telefone celular, porque é algo difícil. Mas se a gente olhar mais para trás ainda, Cíntia, e a gente
tentar imaginar o que foi para os índios aqui verem uma caravela quando o Brasil foi descoberto e eles não tinham o que era a noção daquilo. Então a história conta de uma forma e a gente tem que pensar quem estava nessa história faz o que com essa caravela. Exatamente. Né? E aí vou atacar com uma lança. Então eu posso dizer, os índios eram selvagens, estavam reagindo. Na realidade eles nunca tinham visto aquilo. Como é tu receber aquilo do nada assim, lá do meio do mar? Se a gente olhar dessa forma, a gente precisa sempre contextualizar o tempo e a história. A gente olha para trás na constelação, a partir do agora, para desde já construir um novo momento para o futuro. Construir uma vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais harmônica, que é o que a gente vem tentando buscar através de várias terapêuticas, né? A constelação é uma delas, existem dezenas de outras. Eu me identifiquei com a constelação familiar, eu trabalho com ela já há quase 11 anos e gosto muito, mas também digo para as pessoas perguntam, quando é que eu devo constelar? Quando você sentir que precisa. Não existe uma resposta absoluta. Se você quiser conhecer, conheça o trabalho de um constelador, veja como é que é o trabalho em grupo, né? E participe. Outra pergunta que fazem também é, gestante pode participar? Deve, porque o que ela recebe na constelação reverbera positivo naquele bebê que está dentro dela. Tamanha importância, né? Tamanha importância. Quando a constelação surgiu, ela surge a partir de um olhar do Bert Hellinger, que era alemão, de origem, e que foi padre. Né? E durante muito tempo as pessoas acreditavam que a constelação era um movimento religioso. E não é. Né? Ela acolhe pessoas de todas as crenças e até pessoas que não acreditam em nada. Né? É importante a pessoa vir e ver se ela se conecta nesse trabalho. E o Bert Hellinger, ele sai da Europa depois da Segunda Guerra Mundial e ele vai para a África fazer um trabalho de voluntariado religioso, né? Missionário religioso, a mando da igreja, e ele foi para as tribos Zulus, na África do Sul, né? E o plano inicial é que ele ficasse 6 meses lá, e ele ficou acabando 15 anos. Foi um tempo muito longo. Então, há uma estrutura inicial da constelação que nos mostra o quanto é importante tribo, grupo, clã, sistemas. Ele vai para um sistema de vida diferente, com crenças diferentes, em grupo. Então, nós viemos a partir de um grupo ancestral. Nós trabalhamos em equipe. Você trabalha em equipe aqui. Eu trabalho em equipe na área da saúde. Então, uma das forças da constelação é que a equipe se reconheça. Que a equipe saiba qual é o lugar de cada um. Que a equipe perceba quem tem e qual função é. E a partir daí, ele foi percebendo uma forma que as tribos se relacionavam que trazia muita harmonia. E ele começou a definir isso. No futuro, tu sabe que ele foi chamado de Ordens do Amor, né? Que a princípio são 3 grandes pilares, que é a hierarquia. Então, quem chegou primeiro tem a precedência, que é uma questão cronológica, mas também é uma questão de respeito. Quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois. É simples, né? O pertencimento, que diz respeito não a só nós estarmos na vida, numa família, num grupo de amigos, do trabalho, mas também diz respeito àqueles que não sobreviveram. O pertencimento diz respeito a todos aqueles que vieram para a vida e, por exemplo, não seguiram na vida. Então, quantos milhões de mulheres tiveram sua gestação interrompida que foi seguida com 1 ou mais abortos? Este aborto também pertence à vida. Ele só não sobreviveu na vida extrauterina. Então a gente começa a perceber a presença da vida também aqueles que não ficaram na vida, que só ficaram aquele tempo que conseguiram no útero daquela mãe. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e o receber, que é uma ordem delicada, porque a gente aqui fala muito em dar coisas, né? Receber coisas. E a constelação fala em dar espaço, dar tempo, dar amor, dar afeto
dar compreensão. E isso demanda um entendimento. Será que eu estou dando demais e não recebendo nada? Né? Eu cuido demais e quem cuida de mim? Né? Então esse equilíbrio é importante nas relações. E aí depois, quando ele volta para a Europa, ele vai estudar estrutura familiar. E aí ele começa a entrar nas dinâmicas. Enfim, é um assunto bem vasto, né? Marcelo, eu poderia ficar aqui, nossa, horas e horas e te ouvindo, porque é um assunto encantador, é uma engrenagem, né? Se a gente vai te ouvindo, eu aqui mesmo agora puxei vários insights, assim, inclusive quando tu falou das amidalites, né? Sim. Eu era a princesa da amidalite, né? Sempre tinha uma. E agora eu já puxei ali que era o meu canal para fugir da escola. Porque eu não ia tão bem assim na escola. Marcelo, quero te agradecer demais, tá? Por tu ter aberto a tua agenda para estar aqui com a gente hoje no Alta Performance. E já fica aqui o meu convite, porque nós precisamos retornar, porque nós temos muito a falar, né? Muitas contribuições vindas aí de toda essa tua caminhada para as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas questões como eu, né, para constelar. Perfeito. Podemos fazer um exercício final? Dá tempo? Podemos. Ok. Então eu vou convidar a gente a descruzar a perna. Tá. E aqueles que estiverem nos assistindo em casa, fechar os olhos um pouquinho. E só lembrar que você está na vida, que a vida lhe recebeu. E imaginar mentalmente, atrás do seu ombro direito, a energia da mão esquerda de seu pai biológico. E atrás de seu ombro esquerdo, a energia da mão direita de sua mãe biológica. Mas para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecerem seus pais biológicos e foram cuidados por outras pessoas, imagine à frente de seus pais, um pouquinho lateralmente, seus cuidadores. Seus pais lhe deram a vida, seus cuidadores lhe mantiveram na vida e cada um deu conta de como conseguiu. Os pais biológicos trouxeram, os pais adotivos cuidaram, e cada um está dando conta de ficar na vida. E você imagina à sua frente a vida, com tudo que ela tem, com tudo que ela é. E por mais difícil que possa ter sido o seu caminho, mentalmente imagine que você está virando de frente para seus pais biológicos, ou seus pais adotivos, e que atrás de seus pais biológicos tem seus avós maternos e paternos, seus bisavós maternos e paternos, e dezenas de gerações ancestrais. E todos eles fizeram o que puderam. E por mais difícil que possa ter sido, o resultado é: você veio para a vida e você está na vida. E nós não sabemos o que faríamos no lugar deles. Então, mentalmente, curvamos um pouquinho a cabeça para baixo em gratidão a essa ancestralidade, que abriu portas para que cada um de nós viéssemos e hoje, através da Cíntia, estivéssemos aqui, conversando sobre isso. Mentalmente levantamos a cabeça, respiramos, nos viramos de costas para eles, sendo amparados por eles. E a vida à nossa frente. E a gente segue para a vida com a força ancestral. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada. Ficamos aqui com o Alta Performance de hoje e tenho certeza que é um momento precioso para todos nós. Um beijão e até a próxima.